Esse recorte dos últimos 4 jogos do Palmeiras mostra uma clara ascensão, né, do time do Abel como técnico, do Palmeiras no aspecto coletivo e de alguns jogadores no aspecto individual. O Palmeiras chega num estágio que o Flamengo tinha atingido antes. E aí, embora a gente não saiba o que vai acontecer em um mês, eu já fiz todo o cronograma aqui desse próximo mês. E a vida do Palmeiras é bem mais simples que a do Flamengo na outra frente, no Brasileiro. Até o confronto ou os confrontos das semifinais da Libertadores. Porque é aquilo, esses dois times que são completamente fora da curva, estão muito melhores que os outros sul-americanos todos, têm elencos muito mais caros, jogadores muito mais técnicos e tudo mais, eles também estão duelando no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, viu, Tironi? Até lá, são 3 brasileiros agora em uma semana, antes da data FIFA. E, de novo, me parece mais complicada a tarefa do Flamengo. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians já no domingo aqui. Não é fácil jogar contra o Corinthians em São Paulo. Faz o confronto com o Cruzeiro em casa na quinta e visita o Bahia, né? O Palmeiras não tem vida fácil, mas me parece um pouco mais factível. Aí, projetando o calendário dos dois na hora da semifinal da Libertadores, aí a temporada pode se resolver para o Palmeiras na minha situação, na minha opinião, né? Porque daí, nesse momento, a vida do Palmeiras é mais... Porque ele vai ter que jogar os 2 confrontos diretos do Brasileiro no Maracanã contra o Flamengo, depois ele vai a Quito, depois ele joga com o Cruzeiro e depois ele joga com a LDU de novo. Então, ele faz os 2 confrontos do Brasileiro justamente entre as semifinais da Libertadores, com uma viagem a Quito. Eu até perguntava, e não estava brincando não, falei com o Danilo isso. Em termos logísticos, pensando nas 2 frentes, e pensando na fragilidade que o São Paulo representa hoje, tecnicamente, para o Palmeiras seria melhor ter o São Paulo. Claro que aí tem rivalidade, tem a questão... Como aconteceu com Palmeiras e Corinthians, né? O Corinthians eliminou o Palmeiras e está aí decretando falência praticamente, mas eliminou o Palmeiras. Mas em termos logísticos, essa ida a Quito é ruim para as pretensões do Brasileirão do Palmeiras. Agora, cara, em termos técnicos, a diferença entre Palmeiras e LDU talvez seja uma das maiores das semifinais da Libertadores. E do outro lado, eu acho, como o Mauro bem descreveu, não é tanta diferença assim em uma situação de mando de campo, porque o mando de campo da LDU é o mando de campo / altitude. O mando de campo do Racing, assim como é dos Estudiantes, é uma outra coisa. E acho que o Flamengo viveu ontem o que qualquer clube brasileiro viveria na Argentina com a vantagem mínima de 1 gol. Não é fácil jogar assim. E acho que e aí o Mauro falou coisas antes também sobre amadurecimento de Felipe Luiz, coisa que eu tenho. Ou de algumas alternativas diferentes para jogar determinados jogos. Partidas com características diferentes, onde a competição vale mais do que a técnica. Se o Flamengo quiser ser só um time técnico, ele não ganha a Libertadores, né? Ele tem que ser mais do que isso, ou diferente disso, muitas vezes, né? E o que mudou também nesses recorte recente, que todos estão falando que o Palmeiras está jogando melhor nessas últimas 2 semanas, sei lá, nesses últimos 4 jogos, e o Palmeiras fez 4 jogos muito bons mesmo, é que no Brasileiro, por pontos perdidos, o Palmeiras está em ligeira vantagem pela primeira vez. Então, esse fim de semana é bem interessante, Palmeiras em Salvador, Flamengo aqui em São Paulo, e os dois vão polarizar as coisas, porque são muito melhores, então você fica olhando para um e para outro o tempo todo, né? O Palmeiras chegou e alcançou o Flamengo, isso não tem discussão, não só na pontuação, no futebol. Aí está a tabela do Brasileiro. E, insisto, são 2 times, clubes que têm investimento, jogadores, estrutura para brigar
pelas duas competições, como fez o Flamengo de um ano, como fez o Botafogo o ano passado. Então, não é só a Libertadores. Eles querem as duas, né? E vão provavelmente que se enfrentar. Não sei se eu estou me antecipando, mas a probabilidade de uma repetição da final da Libertadores que a gente já teve lá em Montevidéu é bastante considerável. Mas dessa vez, Tironi, o Palmeiras não é como diria o outro, o underdog, não. O Palmeiras é tão forte como o Flamengo, tem um time tão bom como o do Flamengo, investiu tanto ou mais que o Flamengo, agora não tem mais aquela situação, putz, olha lá, o Palmeiras pode encarar o Flamengo de igual, ou até de cima para baixo, como poucas vezes pôde ao longo dessa era, Abel. Já imaginou, Andréas Pereira? Tá aí, rapaziada, a opinião do Arnaldo, né, falando aí do Palmeiras e Flamengo, quem pratica o melhor futebol do país. Quero saber sua opinião, deixe aí nos comentários. Meu nome é Thiago, bora falar um pouco de Palmeiras. São os dois principais times, né, favoritos a ganhar Libertadores. O Flamengo sofreu, né, contra o Estudiantes. Se pegasse antes do confronto ali, Palmeiras e River, Estudiantes e Flamengo, todo mundo apontaria, né, o Palmeiras com um confronto mais complicado, né? E na prática, se pegar no geral, o Palmeiras passou um pouco mais, né, tranquilo do que o Flamengo. O Flamengo tá numa queda ali, técnica e fisicamente. O Palmeiras tá muito bem, tá evoluindo, tá melhorando. Tem alguns pontos ainda, né, pro Palmeiras melhorar na temporada. Mas hoje eu acho que o Palmeiras sim pratica o melhor futebol do país, né? Isso não quer dizer muita coisa, não quer dizer que vai ganhar, né? Mas hoje o momento do Palmeiras é melhor. E aí falando do brasileiro, né? Palmeiras, pelo jogo a menos, né? Se vencer o seu jogo a menos, é líder do campeonato, né? Nessa rodada o Flamengo vai Itaquera receber o Corinthians, né? E o Palmeiras vai a Bahia jogar contra o Bahia, jogo complicado. Eu ainda acho que o jogo do Palmeiras é mais difícil do que o do Flamengo. Até porque o Corinthians está com vários desfalques, né? Jogadores no DM. O momento do Corinthians também não é bom. Os caras não estão focando no brasileiro. Vão levar aí o brasileiro, né? Só para não cair mesmo e disputar a Copa do Brasil lá no final do ano. Diferente do Bahia, né? Que tá no G4. Então eu acho um jogo mais difícil do Palmeiras. O Palmeiras precisa ganhar esse jogo, já que perdeu em casa, né? Perdeu do Bahia em casa. E manter essa liderança, né, entre aspas, até o jogo contra o Juventude. E aí vai ter o grande confronto que eu acho que vai decidir muita coisa, que é Palmeiras e Flamengo, né? O ideal é o Palmeiras ter uma vantagem contra o Flamengo, tá à frente para jogar pelo empate lá no Maracanã, né? E aí, dependendo se o Palmeiras ganha, pô, já dá um grande passo, né, para o título, né? E se perder, cara, vai ser ruim, mas se tiver à frente, o Flamengo até ultrapassa, mas ainda fica ali, né, próximo, né? Enfim, é o jogo que eu acho que vai decidir muita coisa, um empatezinho pra gente. No momento que tá hoje, na tabela, já estaria bom. E ainda vai ter Palmeiras e Cruzeiro aqui no Allianz, né? Também o Cruzeiro tá na disputa. O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo lá no Rio. Ou seja, né, tá muito equilibrado, né? A tendência... O normal é Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. E os dois brigando pelo brasileiro até o final, né? É isso. Tomara que dê Verdão, né, rapaziada? Tomara que dê Verdão. Eu acho que o Palmeiras tem tudo aí pra ganhar os títulos da temporada, né? E se um deles chegar, tá bom, né? E tomara que seja o tetra da Libertadores. Se tem algum título aí que você gostaria nessa temporada, brasileiro ou Libertadores, claro que os dois a gente gostaria, né? Deixe aí nos comentários sua opinião, créditos do vídeo para o UOL Esporte. Tamo junto, deixe seu like aí. Valeu!